Um campo dourado balança suavemente sob o vento. No horizonte, uma névoa começa a subir, dividindo o céu em dois tons opostos. Um claro e promissor. Outro escuro e ameaçador. A câmera avança lentamente, cortando o silêncio, em direção a um homem imóvel. Ele está de pé no centro do campo, olhando para os dois lados, como quem carrega uma escolha que ainda não consegue fazer. A terra era fértil. Ao longe, o vento ondulava o campo como se estivesse vivo. O trigo crescia em linhas perfeitas, dourado, brilhante, apontando para o céu como uma oração silenciosa. À primeira vista, tudo parecia promissor. Homens passavam por ali e diziam: "Que bela lavoura! Aqui nascerá pão, vida, sustento." Mas havia algo que os olhos não viam. Algo plantado em silêncio. Algo que germinava à sombra da esperança. Jesus não escolheu qualquer imagem quando falou daquela parábola. Ele falou de trigo, de um campo, de algo comum aos ouvidos de quem o ouvia. Mas havia uma semente a mais naquela história. Uma semente que não vinha do mesmo dono. Uma semente que se escondia entre as outras e fingia ser como elas. Era o joio. Ele não disse isso a um grupo aleatório. Ele falou para discípulos, fariseus, curiosos, todos juntos, todos misturados, como o campo, como o mundo. E foi assim que a parábola começou a tomar forma. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Dormiam. Essa palavra ecoa como uma campainha esquecida. Eles não estavam distraídos. Eles dormiam. O sono ali não é só físico, é espiritual. O joio não entrou quando estavam ocupados. Ele entrou quando ninguém mais vigiava. E é aí que tudo começa. O campo, na parábola, é o mundo, não a igreja, não Israel. O mundo. O que significa que o joio e o trigo cresceriam juntos, não só em religiões, mas em famílias, cidades, governos, púlpitos. O joio tem a aparência de trigo. Cresce junto, parece igual, mas o seu fruto é vazio, amargo, leva à morte. Quantos vivem assim? Quantos passam pela vida como espigas cheias, mas não passam de cascas ocas? Quantos se vestem de fé, mas não têm raiz? Quantos sabem falar sobre Deus, mas não o conhecem? A parábola fala de sementes, mas também fala de intenções. Porque o trigo não é só uma planta, é um símbolo. Representa aqueles que pertencem a Deus, que vivem pelo reino mesmo que sofram, mesmo que caiam. Já o joio, plantado pelo inimigo, representa os que fingem ser, mas não são. Não por fora, por dentro. E isso é o que torna tudo mais assustador. O joio cresce silenciosamente. Ele não grita, não ameaça. Ele apenas imita. Está ao seu lado, no mesmo banco, na mesma mesa, no mesmo culto. Sorri como o trigo, se curva com o vento como o trigo, mas não produz como o trigo. Era essa a mensagem. Uma história simples sobre uma lavoura que na verdade era uma denúncia, uma profecia. O mestre continuou. Quando a erva cresceu e frutificou, então apareceu também o joio. Veja, o joio só aparece depois que o trigo frutifica. Ou seja, o falso só se evidencia quando o verdadeiro começa a gerar fruto. O inimigo não se incomoda com o estéril. Ele se incomoda com quem gera, com quem dá testemunho, com quem vive de verdade. É por isso que, às vezes, quando alguém começa a crescer espiritualmente, surgem problemas, críticas, acusações, resistência. Não é coincidência. É a separação começando. Um homem de fé gera mudança. O joio detesta mudança. Ele prefere disfarce.
Os servos do dono do campo perceberam a presença do joio e perguntaram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? De onde, pois, veio o joio? E a resposta foi direta: um inimigo fez isso. Não foi acidente, não foi azar, foi plano, foi sabotagem. Na vida espiritual, muitos perguntam: por que há tanta hipocrisia? Por que há tantos que falam em nome de Deus, mas vivem como se ele não existisse? A resposta é a mesma: um inimigo fez isso. E ele continua fazendo. Não plantando terror, plantando imitação. Mas os servos tiveram uma ideia. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E o dono respondeu: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Essa é a parte mais desconfortável da história, porque o dono do campo, que representa Deus, decide não arrancar o joio agora. Ele espera, tolera, não por fraqueza, por estratégia, porque o tempo de colheita ainda não chegou. E aqui entra o grande dilema da fé: viver entre o joio, ver a injustiça, ver a mentira, ver a hipocrisia, e não poder arrancá-la. Não agora. Isso exige paciência, maturidade, discernimento. Muitos tentam ser ceifeiros antes da hora. Apontam dedos, julgam corações, decidem quem é salvo e quem está perdido. Mas a parábola nos avisa: esse não é o nosso papel. Ainda, porque arrancar o joio antes da hora pode ferir o trigo. O joio e o trigo se enroscam, suas raízes se entrelaçam. O que parece purificação pode se tornar destruição. Por isso o dono espera. Ele sabe o que faz, mas ele não esquece. Ele promete: deixem crescer ambos juntos, até a colheita. Ou seja, a separação virá. É só questão de tempo. E quando ela vier, será definitiva. Nesse momento, o espectador já não vê mais um campo. Vê o mundo. Vê sua igreja. Vê sua casa. Vê seu próprio coração. E é aí que a parábola deixa de ser história e vira espelho. Será que somos trigo? Será que frutificamos? Ou apenas parecemos trigo? Essa é a pergunta que a parábola nos obriga a fazer. A história continua, mas algo já ficou claro. O campo onde pisamos todos os dias pode ser fértil ou falso. Pode estar cheio de vida ou cheio de disfarce. E só quem tem discernimento saberá a diferença. Mas há um detalhe sutil no texto que não pode ser ignorado. O joio é deixado lá, crescendo. Ele não é removido. Ele se desenvolve. Ele influencia. Ele rouba espaço. Ele distrai. Ele sufoca. E isso, em termos espirituais, significa que o joio pode tentar calar quem dá fruto. Pode desacreditar, ridicularizar, imitar, cansar. Mas o trigo tem uma arma: perseverança. Mesmo cercado de falsidade, mesmo entrelaçado com raízes que não pertencem ao reino, ele continua crescendo, continua frutificando, continua apontando para o céu. Esse é o chamado para quem ouve essa parábola hoje: não ser arrancado, não parar, não desistir, porque a colheita virá, e com ela, a separação. O campo continuava ali, mesmo depois do aviso, mesmo depois da revelação. Os olhos de muitos ainda se prendiam à beleza superficial da paisagem. O trigo e o joio cresciam lado a lado, e para os que não tinham olhos treinados, tudo parecia perfeitamente harmônico. Mas ali estava o grande engano. A semelhança entre o joio e o trigo era tão perfeita, tão disfarçada, que até mesmo os servos experientes do campo hesitaram. O problema nunca foi a diferença, foi a semelhança. O joio, também chamado de zizânia, é uma planta quase idêntica ao trigo em seus estágios iniciais.
têm a mesma cor, o mesmo porte, a mesma suavidade. Mas há algo que não pode ser imitado: o fruto. O joio cresce, mas não alimenta. Sua espiga é leve, oca. Suporta o vento, mas não sustenta a fome. E aqui, no terreno espiritual, isso se traduz em algo assustador. Quantos caminham com aparência de maturidade, com discurso de fé, com agenda de santidade, mas vivem sem fruto? Quantos participam de tudo, conhecem o vocabulário certo, cantam as canções certas, mas não têm raiz? A falsa semelhança é o maior disfarce do engano espiritual. Ela não choca, não confronta, ela conforta. E é exatamente isso que a torna perigosa. Jesus sabia disso. Por isso, quando contou essa parábola, não usou exemplos óbvios, como o lobo entre ovelhas. Ele usou o joio, algo que só é distinguido com o tempo. A verdadeira identidade do joio não se revela no início. Ela precisa de exposição, de amadurecimento. É no momento de dar frutos que tudo fica claro. Isso é revelador, porque enquanto o trigo inclina sua cabeça ao amadurecer, carregando o peso do fruto, o joio permanece ereto, altivo, vazio. A humildade é uma marca do trigo. A altivez, a arrogância sutil, a resistência à correção, essas são marcas do joio. O falso não parece falso enquanto tudo está calmo. Ele só se revela quando o tempo exige frutos, quando a fé é provada, quando o caráter é exposto. É por isso que muitos conseguem esconder o que são por anos, até que o vento do Espírito sopre, e então o que estava oculto vem à tona. Essa verdade se espalha como um espelho sobre muitos corações. A pergunta se torna inevitável: e se eu estiver parecendo trigo, mas for joio? É uma pergunta incômoda, uma que poucos querem encarar, mas é a única que pode salvar. Porque o joio não nasce para sempre joio. Ele nasce pela ação do inimigo, mas pode ser arrancado antes da colheita final, se houver arrependimento, confronto, transformação. E aqui está o ponto crucial. O problema nunca foi parecer. O problema é viver só de aparência. Muitos vivem como se a fé fosse uma performance, uma vitrine. Mas a fé verdadeira não precisa de palco, ela precisa de raiz. Ela frutifica no secreto. Ela alimenta quem está ao redor. O joio até engana os homens, mas nunca engana o Senhor da colheita. Por isso, na parábola, o dono do campo não se apressa. Ele espera. Não porque está confuso, mas porque está dando tempo. Tempo para que o joio mostre quem é. Tempo para que o trigo se mantenha firme. Tempo para que a justiça não seja apenas justa, mas visível. Porque quando o julgamento vier, ninguém poderá dizer que não houve tempo, que não houve avisos, que não houve chance. Essa falsa semelhança está em todo lugar. No discurso eloquente que esconde orgulho, no ativismo religioso que mascara vaidade, no conhecimento bíblico que não gera humildade. E é por isso que Jesus não mandou julgar as aparências, ele mandou examinar os frutos. Fruto não é fama, não é influência, não é carisma. Fruto é caráter, é transformação, é perseverança, é arrependimento. O trigo pode cair, mas ele se levanta curvado, reconhecendo sua fraqueza. O joio, quando cai, culpa o solo, o clima, os outros. Nunca assume, nunca se dobra. E nesse ponto a parábola ganha vida. Ela não é apenas uma metáfora agrícola, ela é uma lente espiritual, um convite à autoanálise, um alerta para uma geração que confunde visibilidade com verdade, que confunde presença com permanência. O joio e o trigo convivem, crescem juntos,
se alimentam do mesmo solo, da mesma água, da mesma luz. Frequentam os mesmos espaços, leem os mesmos textos, mas só um deles é real. E o maior perigo é que muitas vezes o joio acredita ser trigo. Isso deveria nos fazer tremer, porque Jesus não contou essa parábola para os de fora, ele a contou para os de dentro, para os que achavam que estavam seguros, para os que confiavam demais em sua própria justiça. É por isso que essa história é tão profunda. Ela não separa o mundo da igreja. Ela separa o falso do verdadeiro dentro da igreja. E aqui está o ápice desse tópico. A aparência de fé sem transformação é o campo mais fértil para o engano espiritual. Não é o ateísmo, não é a rebeldia declarada. É a religiosidade sem raiz. O cristianismo nominal. O discípulo que ouve, mas não obedece, que canta, mas não serve, que fala, mas não vive. E o pior é que o joio é confortável. Ele não precisa dar fruto. Ele não precisa ser podado. Ele não precisa amadurecer. Ele só precisa parecer. E parecer é fácil. Mas o trigo sabe que parecer não basta. Ele sabe que o preço de frutificar é alto, é exposição, é peso, é renúncia. Mas ele paga, porque sabe que no fim haverá colheita. E ele quer estar pronto. O tempo passou. O campo permaneceu o mesmo, mas o silêncio se tornou ensurdecedor. O joio e o trigo continuavam crescendo, lado a lado, respirando o mesmo ar, se banhando na mesma luz. E o dono do campo, ele não dizia nada, não intervinha, não arrancava, não corrigia visivelmente. Parecia ausente, mas não estava. O silêncio de Deus é uma das coisas mais mal interpretadas pela humanidade. Muitos pensam que, por ele não agir de imediato, ele consente. Ou pior, que ele não se importa. Mas o silêncio do dono do campo não é indiferença, é estratégia, é longanimidade, é justiça em espera. Jesus não disse que o joio dominaria o campo. Ele disse que cresceria com o trigo. E há uma razão por trás disso. O joio não é uma ameaça para quem está enraizado. Ele é um teste, um espelho, uma provocação divina para amadurecer o trigo. E só amadurece quem resiste ao silêncio. Imagine o sentimento dos servos. Verem o joio tomando espaço, imitando, enganando, e o dono calado. Eles se questionaram, quiseram agir, mas foram impedidos. Porque a colheita tem hora, e justiça prematura é injustiça disfarçada. Esse silêncio do dono do campo é, na verdade, um ato de misericórdia. Ele está dizendo, ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há chance para arrependimento. O tempo entre o plantio e a colheita é tempo de graça. Mas o joio não entende isso. Ele confunde paciência com permissão. E é aí que seu fim começa. Muitos vivem hoje exatamente como na parábola. Ouvem a palavra, conhecem a verdade, mas continuam agindo como se não houvesse consequência. Como se a ausência de julgamento imediato fosse sinal de aprovação divina. Mas estão errados. Estão sendo observados, esperados. O trigo, por outro lado, aprende a crescer mesmo em silêncio. Ele não precisa ser visto, ele não precisa de aplausos. Ele precisa de raiz, de firmeza. Ele sabe que sua hora chegará. Esse silêncio divino também é uma lição sobre autoridade. Os servos queriam agir, mas o dono disse, não. E esse não é libertador, porque ele ensina que nem toda injustiça será corrigida agora, que nem todo falso será exposto hoje, que nem todo joio será arrancado antes do tempo. Isso fere o orgulho de muitos, porque todos querem justiça imediata.
Todos querem ver a verdade prevalecer já. Mas Deus é mais profundo que o tempo. Ele não se apressa, ele não se atrasa. Ele age no momento exato em que o fruto está pronto e a mentira madura o suficiente para ser arrancada sem engano. A voz do dono do campo não precisa ser constante, ela precisa ser certeira. E ele fala, quando necessário, ele fala, ele avisa, ele envia servos, ele revela a parábola, mas depois ele espera. Esse silêncio também nos mostra algo sobre a vida real. Haverá dias em que o falso parecerá prosperar, em que o mal parecerá vencer, em que os justos parecerão esquecidos, mas é só aparência. O joio cresce rápido, mas morre raso. O trigo cresce lento, mas sustenta o pão. No silêncio do campo, há um processo invisível acontecendo. A raiz está se aprofundando, a espiga está inchando, o caráter está sendo forjado, a espera está ensinando. Deus, no silêncio, não está distante, Ele está preparando. E aqui vem o grande ponto. Deus permite o joio crescer ao nosso lado, não para nos ferir, mas para nos fortalecer, para que saibamos crescer no meio do engano, para que saibamos resistir à imitação, para que aprendamos a depender da palavra e não das aparências. O joio pode enganar os olhos, mas não engana o espírito. Quantas vezes olhamos ao redor e pensamos: por que isso ainda está aqui, Deus? Por que essa falsidade continua crescendo? Por que essa mentira ainda não caiu? A resposta é sempre a mesma: a colheita ainda não chegou. E isso é libertador, porque nos tira a responsabilidade de julgar, de acusar, de expor. Nossa missão não é arrancar o joio, é crescer como o trigo. Enquanto o joio vive da aparência, o trigo vive da essência. Enquanto o joio tenta ocupar espaço, o trigo se alimenta da palavra. Enquanto o joio busca reconhecimento, o trigo busca raiz. O silêncio do dono do campo é o campo de treinamento do trigo. Ali, ele aprende a esperar sem desanimar, a servir sem aplausos, a resistir sem se contaminar. Jesus encerra essa parte da parábola dizendo que, no fim, ele enviará os ceifeiros. E então, cada um será separado segundo o que é, não o que parece ser. Isso muda tudo, porque até o dia da colheita há confusão, há mistura, há engano. Mas no dia do Senhor não haverá dúvida. O joio será amarrado em feixes para ser queimado e o trigo recolhido no celeiro. E isso nos lembra que o silêncio de hoje é só o prelúdio do julgamento de amanhã. Por isso, não devemos temer o silêncio. Devemos temer estar do lado errado quando ele falar. Porque quando o dono do campo finalmente se levantar, será para separar. O sol começou a descer no horizonte. As sombras se alongavam sobre o campo, como se a própria terra soubesse que o tempo estava chegando ao fim. O trigo, maduro, pendia à sua cabeça, pesado de fruto, curvado em reverência. O joio, por sua vez, permanecia ereto, como se não percebesse o que se aproximava. Mas a colheita viria. E com ela, a verdade. Jesus disse: deixai crescer ambos juntos até a colheita, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. A parábola muda de tom. Sai do crescimento e entra no juízo. Tudo o que antes era tolerado, ignorado, camuflado, será agora revelado, porque o tempo da ceifa é tempo de verdade. E nesse tempo não haverá mais confusão. A primeira coisa que Jesus revela é que o joio será colhido primeiro. Isso é surpreendente, porque muitos pensam que o trigo, por ser valioso, será colhido antes. Mas o texto é claro: o joio vem primeiro. Ele é separado.
atado em feixes, preparado para o fogo. Por quê? Porque o julgamento começa pelo que é falso, pela imitação, pela aparência. Deus não tolera o engano eternamente. Ele pode esperar, mas quando ele age, ele começa limpando o campo. E aqui está algo que poucos percebem. O juízo de Deus não começa com os ímpios lá fora, começa com a separação dentro do campo, dentro do lugar onde o trigo também está. Ou seja, a colheita começa na casa de Deus. Esse é o momento em que tudo que era escondido vem à tona. Máscaras caem, verdades são reveladas, motivações são expostas. O que parecia tão seguro, tão bonito, tão convincente, agora é só palha. O joio não será apenas arrancado, ele será agrupado. Feixes de engano, redes de falsidade, sistemas inteiros construídos sobre vaidade espiritual, tudo será reunido, não por acaso, mas por designação divina. Os ceifeiros, os anjos, saberão exatamente o que é joio e o que é trigo. Não haverá dúvidas, nem recursos, nem disfarces. Na hora da ceifa, não haverá mais tempo para se parecer. Será preciso ser. O fogo que Jesus menciona não é simbólico. Ele representa julgamento eterno, separação definitiva. O destino do joio não é só a exclusão, é a destruição. É duro ouvir isso, mas é a verdade da palavra. Enquanto o mundo tenta suavizar, adaptar, relativizar, Jesus é direto. Há dois tipos de planta, dois tipos de raiz, dois destinos. E a escolha está sendo feita agora, enquanto tudo ainda parece igual. Esse é o ponto de ruptura da parábola. Até aqui havia espaço para arrependimento, mas na hora da ceifa o tempo se esgota. Muitos que caminharam lado a lado com o trigo perceberão tarde demais que nunca pertenceram ao mesmo reino. Foram vizinhos de fé, mas não filhos do reino. Conheceram a doutrina, mas não o Deus da doutrina. E isso parte o coração, mas também alerta a alma. A ceifa é o momento onde a eternidade entra em cena. O campo deixa de ser terreno e passa a ser eterno. Já não é mais sobre crescer, é sobre permanecer, é sobre destino. O trigo é recolhido com cuidado, não é arrancado, é guardado, protegido, levado ao celeiro do dono. O celeiro representa um lugar de descanso, de segurança, de recompensa. O lugar onde o esforço foi reconhecido, onde o fruto é celebrado, onde a perseverança é acolhida. É ali que o trigo espera, enquanto o juízo consome o que era falso. E isso muda tudo, porque muitos vivem hoje sem entender que a vida é só o campo, é só o estágio, é só o tempo de crescimento. Mas o que importa é o destino, é o celeiro ou o fogo. E aqui, a parábola toca o coração com uma força que nenhuma doutrina sozinha alcança. Ela mostra que a eternidade será o reflexo fiel da nossa verdade interior. Não do que mostramos, mas do que fomos. Não do que fizemos, mas do porquê fizemos. A ceifa é mais do que um momento. É a revelação suprema. E nada escapa ao olhar do Senhor da colheita. O campo agora está quieto. A ceifa passou. O pó baixou. Os feixes foram separados. O trigo recolhido. O joio queimado. Silêncio. Mas não é o fim. É o começo, porque tudo o que a parábola revelou não é apenas sobre o futuro, é sobre o presente, é sobre o agora, é sobre o chamado silencioso que ecoa entre as linhas da história. Seja trigo. Esse chamado não é um pedido, é um clamor, um grito celestial camuflado em uma história rural. É a voz do próprio Cristo dizendo: não basta parecer, não basta conviver, é preciso ser. E ser trigo é um desafio. Porque ser trigo é resistir ao anonimato, é crescer onde ninguém vê, é produzir onde poucos agradecem, é amadurecer sob o peso da espera,
Ser trigo é se inclinar quando todos querem se exaltar, é se quebrar para alimentar outros, é sangrar em silêncio, é morrer para gerar vida. O joio vive para si, o trigo para o celeiro. A parábola termina, mas seu eco ressoa em cada geração. Ela fala aos pastores que pensam que ministério é palco. Ela fala aos líderes que confundiram influência com unção. Ela fala aos servos que se cansaram de esperar. Ela fala aos crentes que se acostumaram com a casca da fé e esqueceram do fruto. Ela fala comigo, com você, porque todos nós, em algum momento, já fomos confundidos, já nos misturamos, já imitamos, já nos preocupamos mais com o que os outros pensavam do que com o que Deus via. Já fomos joio, ou quase fomos. Mas o chamado do trigo é um chamado à integridade, à verdade, à perseverança. Mesmo quando a aparência engana, mesmo quando o falso prospera, mesmo quando o silêncio de Deus parece injusto, o trigo não precisa de aprovação. Ele precisa de raiz. Raiz na palavra, raiz na cruz, raiz na verdade. E é isso que o torna tão precioso. A Bíblia nunca promete que o trigo terá uma vida fácil. Pelo contrário, a presença do joio garante que haverá atrito, conflito, imitação, frustração. Mas o trigo não se deixa contaminar. Ele continua sendo, continua crescendo, continua se inclinando diante do sol da justiça. Ser trigo é escolher frutificar mesmo em campos hostis. É viver com os olhos no céu e os pés no chão. É guardar a palavra mesmo quando ela fere. É amar quando não há retorno. É esperar pela colheita sem desejar o fogo do outro. Esse é o coração do trigo. Ele não deseja o fogo para o joio. Ele deseja ser encontrado pronto. E aqui está a beleza do reino. Ainda é tempo. Ainda é tempo de trocar a aparência pela verdade, a casca pela essência, o discurso pelo testemunho. Ainda há espaço para transformação, para deixar de ser joio e começar a viver como trigo, para quebrar a altivez, para buscar raiz, para deixar de fingir e começar a florescer. O chamado do trigo não é só sobreviver ao joio, é brilhar apesar dele, é ser sinal do reino em meio à imitação, é ser memória viva de que o dono do campo ainda virá. E ele virá, não mais como semeador, mas como ceifeiro. E quando vier, não perguntará quantos curtiram, nem quantos viram, nem quantos seguiram. Ele perguntará: onde está o fruto? Essa é a pergunta que ecoa depois da parábola. Ela corta mais do que qualquer espada, porque não pode ser respondida com palavras, nem com aparência, só com vida. O trigo sabe disso, e por isso ele vive pronto. Ele não compete com o joio, ele não imita o joio, ele não odeia o joio. Ele cresce, e espera, e frutifica, porque o celeiro está chegando. O campo foi revelado. A história foi contada. Mas agora, a decisão é sua. Você não foi chamado para imitar, foi chamado para frutificar. Não basta parecer, não basta estar por perto. O joio também está perto. O joio também cresce. Mas o trigo é recolhido, é reconhecido, é lembrado. Hoje, você pode escolher. Pode começar de novo. Pode cavar mais fundo. Pode trocar casca por raiz. Mas não espere a ceifa, porque quando ela vier, será tarde demais. Se essa palavra tocou você, comente aqui embaixo: eu quero ser trigo. Escreva isso como um ato público, como um sinal de que você ouviu e entendeu. Eu vou ler e orar por você. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino, porque toda semana nós mergulhamos juntos em verdades que transformam, desafiam e salvam. E se você ainda não viu, assista agora ao vídeo Jesus Disse
Nunca te conheci. É a continuação perfeita dessa mensagem. O link está na tela e na descrição. Até o próximo vídeo. Que você cresça com fruto. Que você permaneça como trigo.